Câmara aprova projeto antifacção e texto segue para o Senado. E você vai ver ainda. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal vota pela condenação dos Kids Pretos por tentativa de golpe de Estado. E você vai ver ainda. O movimento nas estradas para o feriado prolongado. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste dia 19 de novembro. O projeto antifacção foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta aumenta penas contra o crime organizado, cria novos crimes, amplia mecanismos de investigação e estabelece regras especiais para líderes de facções. O texto ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção do presidente Lula antes de virar lei. 3 semanas após a operação policial mais letal da história do país, que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que reforça o combate ao crime organizado no país. O projeto passou com 370 votos, a favor e 110 contra aquela proposta que prevê penas de até 40 anos de prisão para delitos cometidos por organizações criminosas ultraviolentas. Além disso, o texto prevê novos crimes como novo cangaço, domínio territorial, uso de explosivos, armas pesadas, drones e ataques contra a infraestrutura essencial e agravante para crimes ligados a garimpo ilegal. O projeto também dificulta a progressão de regime para membros dessas organizações, exigindo até 85% do cumprimento da pena, dependendo da gravidade e da reincidência. A proposta determina que chefes de organizações criminosas cumpram pena em presídios federais de segurança máxima, com o objetivo de interromper comunicações ilícitas e reduzir o poder de comando dentro do sistema prisional. O texto ainda cria mecanismos mais duros para atacar o patrimônio das facções, como o bloqueio imediato de contas, bens e criptoativos, alienação antecipada ainda na fase da investigação e possibilidade de intervenção judicial em empresas usadas por organizações criminosas. Para a investigação, o projeto propõe o monitoramento audiovisual de prédios públicos, ampliação de buscas, quebras de sigilo, audiências e atos processuais por videoconferência. O texto manteve intactas as atribuições da Polícia Federal e não altera a lei antiterrorismo, pontos que eram alvo de críticas do governo quando constavam em versões anteriores. Os investidores com bens aplicados no Banco Master ficaram preocupados após a notícia da liquidação extrajudicial e querem saber como fica a situação de quem era correntista ou tem CDBs emitidos pela instituição. A situação de cada investidor do Banco Master depende do volume aplicado e do tipo de investidor. Pessoas físicas e empresas terão tratamento diferenciado no resgate dos valores. As quantias até R$ 250 mil são garantidos por CPF ou CNPJ, serão pagas pelo Fundo Garantidor de Créditos, entidade privada formada por contribuições de instituições financeiras para cobrir eventuais quebras. O valor inclui o montante investido e os rendimentos acumulados até a data da liquidação. Dessa forma, quem tem até esse valor em aplicações no Banco Master vai receber de volta todo o valor investido. Mas, se o correntista tiver R$ 270 mil investidos, por exemplo, vai receber os R$ 250 mil via fundo garantidor, mas também vai entrar para a lista de credores do banco em relação aos R$ 20 mil restantes, com a possibilidade de só receber o valor após ação judicial na falta de acordo. Em caso de mais de uma liquidação no período de 4 anos,
O limite global passa a ser de R$1 milhão. Os investidores devem estar atentos. O ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Crédito não é automático. O correntista precisa baixar o aplicativo do FGC e preencher o cadastro. Em seguida, deve esperar o liquidante nomeado pelo Banco Central validar a base de credores do Banco Master. Esse processo dura cerca de 30 dias. Após a validação, o pagamento é transferido para uma conta bancária de mesma titularidade. Com a liquidação, o Banco Central assume o controle da instituição e nomeia um liquidante responsável por levantar ativos e passivos. Uma das primeiras providências é o envio ao fundo da lista consolidada de depositantes e investidores. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou pela condenação do núcleo Kids Pretos por tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições. Todos foram favoráveis a absolver o general Estevão Caus Teófilo. É a primeira vez que Moraes vota para absolver um réu da tentativa de golpe. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta terça-feira penas de até 24 anos de prisão 3 altos comandantes militares e um policial por planejarem o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Os condenados elaboraram um plano de neutralização de autoridades públicas, entre elas Lula e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, conforme afirmou o próprio magistrado ao apresentar seu voto pela condenação. O golpe de Estado fracassado era o fermento para o próximo golpe de Estado. Se nós pegarmos vários, e a história mostra isso, vários tenentes que tentaram o golpe de Estado, depois como coronéis, depois como generais. Por quê? Porque nunca foram responsabilizados nos termos constitucionais e legais. A impunidade leva, obviamente, à repetição da tentativa. O plano foi parte da trama golpista liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado em setembro a 27 anos de prisão. O STF condenou Bolsonaro por ter liderado uma organização criminosa para impedir a posse de Lula após perder as eleições em 2022. A Polícia Federal divulgou conversas que provam ordens de pagamentos de propina para o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele recebia R$250 mil por mês do esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. A conclusão está no relatório de investigação, que baseou a deflagração da nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Alessandro Stefanuto foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator das investigações. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente do INSS tinha influência na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, e recebia propina utilizando empresas de fachada, como uma pizzaria, uma imobiliária e um escritório de advocacia. De acordo com os investigadores, ele foi citado na investigação com um codinome italiano. A apuração apontou que grande parte dos pagamentos foram realizados entre junho de 2023 e setembro de 2024. De acordo com a Polícia Federal, esses pagamentos eram feitos para manter um acordo de cooperação técnica, que permitiu o desconto irregular de aposentadorias do INSS e desvios desses recursos. As conversas mostram que o presidente da CONAFER, Carlos Lopes, dava as ordens para o operador financeiro da entidade, Cícero Marcelino, sobre esses pagamentos. Os dois foram alvo de prisão na semana passada, mas Lopes, até o momento, está foragido. Marcelino foi preso pela Polícia Federal. Com as provas levantadas pela Polícia Federal, o presidente da CPMI do INSS propôs a suspensão de todos os contratos já existentes com o INSS por 180 dias, para passar por uma auditoria. Já que nós estamos conseguindo dar passos à frente, que proponhamos às autoridades federais essa suspensão nos contratos já existentes, até que a gente possa dizer ao país que esses contratos são corretos, estão perfeitos e as cobranças voltem.
Em setembro de 2022, Carlos Lopes enviou a Marcelino o número de telefone de Stefanuto. No contato constava o seu apelido italiano. De acordo com a Polícia Federal na época, ele ainda não era presidente do órgão, mas atuava como procurador. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ouviu nesta terça-feira o alfaiate João Camargo. As investigações apontaram ligação entre ele e uma empresa que recebia repasses milionários da Associação Amar Brasil Clube de Benefícios. Além disso, ele é considerado uma figura próxima a outros acusados de envolvimento no esquema fraudulento, conhecidos como Golden Boys. Ele negou qualquer envolvimento no esquema. Hoje venho aqui exclusivamente tratar da minha trajetória. E desde já quero esclarecer uma tremenda confusão que foi feita e disseminada em matérias publicadas por alguns veículos da imprensa. Não há nenhuma relação direta ou indireta entre a minha alfaiataria e as suspeitas do INSS. Definitivamente não há. Numa tentativa de expor e constranger pessoas físicas, até clientes da alfaiataria foram expostos em matérias sobre o INSS. Algo sem nenhuma relação com a investigação. Uma grande injustiça com a alfaiataria e, consequentemente, com os colaboradores, principalmente com os clientes, que não têm absolutamente nada a ver com o INSS. Além de Camargo, a comissão ouviu Cecília Rodrigues Mota, apontada pela Polícia Federal como presidente das associações usadas para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. Também prestou depoimento nesta terça-feira. As duas casas legislativas do Congresso dos Estados Unidos votaram a favor do projeto de lei para tornar públicos os arquivos sobre o caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein. A decisão obriga o Departamento de Justiça a publicar documentos não confidenciais que detalham a investigação sobre as operações do financista e a sua morte na prisão. Segundo congressistas, o público merece respostas neste caso com mais de 1.000 supostas vítimas. Após semanas de resistência e pressão nos bastidores contra a divulgação do material, o presidente americano Donald Trump desistiu no domingo e prometeu não vetar a medida se ela chegar à sua mesa. O caso revelou fissuras no apoio ao líder republicano, que se candidatou com a promessa de publicar os arquivos, mas voltou atrás após assumir o cargo em janeiro. E ainda falando sobre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos designou a Arábia Saudita como um importante aliado não pertencente à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Apenas 19 países no mundo contam com essa designação. O presidente americano Donald Trump ofereceu ao príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, uma espetacular reabilitação diplomática, acompanhada de importantes acordos em defesa e energia. Durante uma visita do príncipe saudita à Casa Branca, Trump procurou reforçar as relações com o governante de fato da Arábia Saudita. Ele ofereceu uma recepção com toda a pompa. Ambos firmaram acordos sobre a energia nuclear civil e a venda de aviões de combate americanos, informou a Casa Branca. Além disso, os dois países ratificaram uma declaração conjunta sobre a energia nuclear civil, que cria a base legal para uma cooperação estimada em bilhões de dólares durante várias décadas, respeitando normas estritas de não proliferação, anunciou o governo americano. Trump também aprovou um acordo de venda de armamento que inclui futuras entregas de F-35, apesar das preocupações que isso gera em Israel e das advertências de funcionários americanos de que a China poderia roubar tecnologia desses modelos de aviões. O republicano designou formalmente a Arábia Saudita como um importante aliado não pertencente à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Apenas 19 países no mundo contam com essa designação. Durante um jantar na Casa Branca com o príncipe, Trump disse também que os Estados Unidos e o Irã provavelmente acabarão fechando um acordo. E veja a seguir a previsão do tempo para os próximos dias de feriadão. E antes do intervalo, vamos ver algumas imagens ao vivo por São Paulo nessa véspera de feriado, começando com a vista da rodovia Dutra no quilômetro 78, sentido Rio de Janeiro. E olha, nesse sentido, os dois sentidos, aliás, a movimentação bem tranquila. Continuando na rodovia Dutra, o trecho do quilômetro 156, que passa
passa em São José dos Campos, interior de São Paulo, também está livre para a circulação dos veículos, por enquanto. Saindo da rodovia Dutra, vamos para a Barra Funda. Região de São Paulo, Zona Oeste, grande circulação de carros e também bem presente no dia a dia, mas deve se intensificar ao longo desta quarta-feira. E para aqueles que buscam um destino alternativo para fugir das praias à entrada de Campos do Jordão, movimentação bem tranquila por lá também. O Redação Hit volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. O Brasil pressiona por um avanço rápido nas negociações climáticas da ONU, que vão guiar as ações no próximo período. As nações avaliam uma proposta do acordo que busca superar as principais divergências sobre combustíveis fósseis, financiamento e barreiras comerciais. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, afirmou que após uma série de consultas, os grupos da Conferência Climática da ONU em Belém confirmaram que o documento que ele deixou serviu de base para o trabalho. Essa primeira versão do texto, uma proposta de acordo, inclui demandas sobre a responsabilidade financeira dos países desenvolvidos na ajuda às nações mais pobres, a eliminação dos combustíveis fósseis e medidas comerciais unilaterais. Acredito, em primeiro lugar, que os países desenvolvidos devem assumir a liderança e acredito também que precisamos saber mais sobre as implicações e é por isso que a transição justa é um tema tão importante nesta COP. Observadores veteranos da COP disseram que a apresentação tão cedo de uma primeira versão nas negociações climáticas sinaliza que o Brasil está confiante em chegar a um acordo em breve. Queremos que esta seja uma COP sobre adaptação. Os objetivos globais de adaptação são absolutamente centrais. E, obviamente, o esforço para aumentar os recursos destinados à adaptação é significativo. A estratégia brasileira é aprovar primeiro um texto mais político e complexo, batizado como Mutirão Mundial, para depois votar o restante das medidas na sexta-feira. Para isso, conta com um reforço de peso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da COP30, confirmou que esse é o plano, embora isso possa acontecer bem tarde. Como quem diz, o dia vai ser longo. E o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra deve aumentar o fluxo nas rodovias do estado de São Paulo. É o último feriado nacional do ano e a expectativa é de que o movimento que sai da capital paulista seja ainda maior. A previsão é que mais de 18 milhões de veículos transitem pelas rodovias. A expectativa é de aumento no fluxo em direção à Baixada Santista. A partir desta quinta-feira, entre as 6 horas da manhã e as 3 horas da tarde, com mais de 600 mil veículos transitando no sistema Anchieta Imigrantes. A expectativa é de implementação da Operação Descida ou de outras operações especiais na Serra para ampliar a capacidade no sentido com maior fluxo. A Anhanguera Bandeirantes, sob gestão da Autoban, estima que mais de 3 milhões de veículos transitem pela via. Já o sistema Castelo Raposo, operado pela Ecovias Raposo Castelo, espera a circulação de 1.600.000 veículos, um dos maiores volumes esperados no interior. A Ecovias Leste Paulista, concessionária que administra o corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, prevê a passagem de quase 700 mil veículos pelo trecho de concessão durante o feriado. A rodovia dos Tamoios, que conecta a cidade de São José dos Campos ao litoral norte,
deve registrar cerca de 378 mil veículos, com operação reforçada e manutenção do esquema com 2 faixas para subida e 2 para descida. A concessionária Novo Litoral, que atua em rodovias como SP0, 88, Mogi, Dutra e SP0, 98, Mogi, Bertioga, estima a passagem de 170 mil veículos. Já o movimento nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas deve superar os 2 milhões de veículos. Por isso, o recomendado é que os motoristas revisem itens básicos antes da viagem, como faróis, bateria, limpadores de para-brisa, pneus, freios e fluidos. E junto com a revisão, muita paciência para ter uma viagem tranquila e segura. Para esse feriado, a previsão é de chuvas e alta umidade no norte e nordeste do país e tempo aberto no sul e partes do sudeste e centro-oeste. O tempo deve permanecer firme na maior parte do sul e sudeste até o sábado, com aumento gradual das temperaturas. Já no norte e nordeste, as instabilidades devem persistir, mantendo o padrão de calor abafado e chuvas frequentes ao longo do fim de semana prolongado. A cidade de São Paulo deve ter uma quinta-feira ensolarada com máxima prevista de 25 graus. No interior paulista, a temperatura pode passar dos 34 graus. E já no litoral, a previsão indica tempo nublado, mas sem chuva significativa. A máxima é de 26 graus para este feriado. E no Redação Hit de hoje, nós vamos para o interior do Ceará conhecer a cidade de Abaiara, município que conta com quase 12 mil habitantes e fica a 496 quilômetros da capital Fortaleza. Localizada na região do Cariri, a história da cidade de Abaiara remonta aos tempos do povoamento indígena, sendo habitada pelos tabajaras antes da chegada dos portugueses, que se estabeleceram na área, atraídos pela fertilidade do solo. A economia local é baseada na agricultura familiar, com destaque para o cultivo de milho, feijão, mandioca e frutas. Além disso, o município também possui potencial turístico devido à sua localização próxima ao Parque Nacional da Chapada do Araripe, conhecido por sua rica biodiversidade e belezas naturais. E vamos abrir a nossa câmera ao vivo para ver o tempo neste momento na cidade de Abaiara. Termômetros marcando 33 graus neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente feriado prolongado para você. Um ótimo descanso, se possível. A gente se vê ao longo da programação. Até mais.